Você falou da sua candidatura, né? Caso você foi eleito, né? Vereador no Rio de Janeiro, e muita gente o criticou, né, dentro do clube, especialmente, por ter se candidatado. Algumas pessoas alegaram que você deixou o Flamengo de lado para fazer campanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você deixou o Flamengo para fazer campanha? Você se afastou do clube? Como foi a sua rotina naquele momento para se eleger? E como você vê essas críticas do tipo, o Marcos Braz usou o Flamengo para virar vereador no Rio de Janeiro e tal? O que você fala a respeito, Marcos? Vamos lá. É uma boa oportunidade de eu falar com todo o público, com as pessoas e até de eu dar o meu posicionamento. Primeiro é o seguinte, abandonar o Flamengo de maneira nenhuma. Isso é uma piada e hoje toda a vida de todo dirigente é o Big Brother. Entendeu? Quando eu vou para um lugar, para um restaurante, para algum evento, todo mundo sabe. Eu fui a 3 eventos na minha candidatura toda. Eu fui a 2 feiras aqui no Rio de Janeiro, Feira Popular, eu tive essa votação aí. Esse é o número 1. Número 2 é o seguinte, Mauro, a gente teve um bom vice-presidente de futebol aqui na gestão passada. Ele era auditor da Receita Federal. Ele cumpria a sua obrigação lá e era vice-presidente aqui. Antes disso, a gente teve o Valim Vasconcelos. Foi um bom vice-presidente, vice-presidente campeão da Copa do Brasil, com título nacional. Ele também tinha seus afazeres, ele era um economista, eu acho, trabalhava num banco, também. A vida toda aqui tivemos vice-presidentes que tinham uma outra tarefa. Quando chegou a minha vez, um mimimi danado. Entendeu? Eu tinha sido secretário de esporte aqui no Rio há 10 anos atrás. Eu fui vice-presidente da Sudeste. Eu sempre tive outras tarefas aqui. Esse é o número 1. Número 2 é o seguinte: eu não posso ser julgado por ser vereador e ser vice-presidente e que estas duas situações podem uma interferir na outra. Vamos lá. O presidente Rodolfo Landim tem uma estatura enorme. O presidente tem um histórico empresarial, tem o seu tamanho e jamais ele foi eleito presidente do Flamengo e montou sua equipe. Eu não sou eleito no Flamengo. Eu faço parte de uma equipe do Rodolfo Landim em que o meu cargo é de confiança dele. Eu tenho certeza absoluta, Mauro, que se eu não tivesse cumprido com minhas tarefas, não sendo correto com o Flamengo e não tendo boa gestão aqui, eu não tenho dúvida que o presidente Landim ia chegar ao Marcos. Eu acho que aqui não está dando. E eu iria ser o primeiro a compreender isso por ser um cargo de confiança dele. E, do outro lado, na Câmara dos Vereadores, eu tenho que ser cobrado em relação à minha presença, em relação à minha votação, as minhas votações diárias lá. O que eu não posso é pagar, eu não posso ser julgado porque eu sou os dois. Se eu fiz essa opção para a minha vida, se eu vejo pouco meus filhos, estou vendo pouco a minha família, estou vendo pouco a minha mãe e meu pai, isso aí é uma decisão pessoal minha em relação ao tamanho dos compromissos que eu tive, ou profissionalmente, ou numa questão particular, como é aqui do Flamengo. Então, esse é o terceiro ponto. Outra coisa, em relação a usar o Flamengo. Olha só, Mauro, eu te falo aqui, 10 outras pessoas que foram candidatas aqui no Flamengo desde os anos 80. Desde os anos 80. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, mas tem aí 5, 6, 7, inclusive ex-jogadores. E jamais tiveram tamanho mimimi em relação a isso aí. Então, assim, eu tenho uma consciência tranquila, eu continuo aqui, eu estou dentro do CT aqui do Flamengo, quando eu fui para o jogo, muito pouco provável de ter um vice-presidente, pode ter mais competente, pode ser melhor do que eu, pode um monte de coisa. Agora, com mais comprometimento e com disposição para trabalhar aqui, eu acho pouco provável. Até porque eu durmo cedo, eu durmo tarde e acordo cedo. Eu tenho uma disposição que não estou falando de competência, não. Competência cada um avalia, cada um analisa de uma maneira. Agora, eu tenho disposição e muita para trabalhar aqui no dia a dia. Qual?